que se transformou num símbolo internacional de coragem e de ousadia e que levou seu nome. Passados 65 anos, o Cavaleiro da Esperança continua na luta e nunca, em nenhum momento da sua vida, ele perdeu o trem da história. Uma história que ainda não concretizou os seus sonhos de termos uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais humana para os brasileiros. É com muito prazer e com muita emoção que eu lhe recebo hoje aqui, senador Luiz Carlos Prestes. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Como vai, senhor? Tudo bem, vai tudo correndo bem. Vamos contar um pouco da sua história, para que os jovens saibam e tenham este contato, este privilégio de ter esse contato vivo com a história do Brasil, que é o senhor. O senhor teve uma disciplina, uma rígida disciplina familiar, consta. Então eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho como eram os seus pais, em que padrões o senhor foi educado. Fui educado por minha mãe, que era uma professora, e aprendi as primeiras letras com ela mesmo, né? Depois, mais tarde, é que fui para algum colégio, mas, em geral, não ficava muito tempo nos colégios, porque as professoras não concordavam muito comigo, né? Por quê? Porque era indisciplinado, né? E os seus pais nasceram? Não me submetia. Meu pai era capitão do exército, né? Mas adoeceu gravemente. Eu tinha 5, 6 anos de idade, a minha mãe deslocou-se então para o Rio de Janeiro. Desde o Rio de 6 anos de idade eu fui educado no Rio. Seus pais nasceram no Sul também? Também. A minha mãe e ele eram também gaúchos, eram do Rio Grande. Ela era de uma família de Porto Alegre. A casa Finizardo era do meu avô, né? Que era um grande comerciante aqui em Porto Alegre. A sua infância? A minha infância é passada aqui uma parte, mas a maior parte mesmo foi já no Rio de Janeiro. Né? O senhor nasceu na rua Riachuelo? Na rua Riachuelo. Esse edifício já não existe mais, foi destruído. Que ponto da Riachuelo? Isso eu não posso informar o detalhe, assim, havia outra casa do meu avô, né, também na rua Riachuelo. Dessa eu me lembro mais porque moramos nessa casa. E o que lhe marcou na sua ida para o Rio de Janeiro, senador, com a perda do seu pai? Nessa idade não, meu pai ainda sobreviveu ainda uns 2 anos ainda no Rio de Janeiro. Ele morreu só em 1908. Eu tinha 10 anos de idade quando ele faleceu. Como foi essa perda? Foi uma perda bastante sensível, né? Minha mãe nos levou para o Rio na esperança de uma cura, de um tratamento, mas já era difícil, né? Foi um derrame cerebral que... Quantos irmãos eram, senador? Eu tinha só 2 irmãs, né? Duas irmãs. Depois mais 2 irmãs, eram 5, ao todo nós éramos 5, eu era o único homem da família, né? E como era o Fui guri? educado entre mulheres, né? E como era o guri Luiz Carlos Prestes? Quais eram as brincadeiras? Era um guri natural, normal, de qualquer cidade brasileira, né? Pequena burguesia, média burguesia, brincávamos na calçada da rua, né? Coisa que não se faz mais hoje não se usa mais isso, né? E o restante era estudar, né? Ou na escola, ou em casa mesmo com a minha mãe, que ela foi quem mais me ajudou a avançar no conhecimento das primeiras letras e já com 8 anos de idade, ela me fazia presente do Robinson Crusoe de Foia. Eu pude ler as aventuras do Robinson Crusoe. Ele era o seu herói? Transformou-se naquele momento para um garoto de 8 anos. O heroísmo dele era admirado e desejava ser imitado, né? Quem mais o senhor gostaria de imitar e tinha vontade de ser nesta época os heróis do menino? Eram os heróis da luta pela independência nacional, né? Pelo progresso do Brasil, etc. E esse livro, digamos, é o livro marcante que fascinou a sua infância, o Robinson Crusoe? Foi o primeiro livro que eu li, assim, com interesse, né? Depois li outros, de Monteiro Lobato, já e de outros autores. Né? Sim. Bom, os movimentos, já como estudante, o senhor já participava dos movimentos estudantis? Já tinha uma atividade política? Ou na época as atividades estudantis não eram permitidas? Não havia grandes atividades. Eu fui matriculado no Colégio Militar do Rio de Janeiro. No Colégio Militar não havia nem esporte. Era quase que só o estudo mesmo. Mas, felizmente, eu fui sempre externo, né? Aluno externo.
Sim. Trabalhava durante o dia, à tarde eu ia para casa, voltava para casa. Isso foi muito útil, né? Porque estava sempre em contato com a família, né? Sempre em contato com as minhas irmãs, com o ambiente familiar. Isso formou o meu caráter, foi justamente a minha mãe, né? Porque ela que era uma pessoa de talento e educava os filhos, formando principalmente características da dignidade pessoal, né? Acima de tudo. O exemplo dela era um grande exemplo para todos nós. E no contato com a história, através do colégio, até as nossas figuras da história do Brasil, os personagens que lhe chamavam mais atenção, os quais o senhor mais admirava? Não, admirávamos os personagens, naturalmente, que contribuíram para o progresso do Brasil, para a sua independência, né? Desde a abolição da escravidão em 13 de maio, né? E os outros processos mais. Mas no colégio militar, realmente, o estudo da história era muito superficial, né? Depois, já na escola militar, é que tinha uma atividade mais estudantil, porque éramos internados, né? Na escola militar, vivia separado da família. Só no fim da semana é que podia ir para casa, né? E a escola ficava num subúrbio lá do Rio de Janeiro, né? Tinha que tomar um trem, etc., para chegar a casa, né? No sábado era o dia de dispensa de poder passar em casa no domingo e segunda-feira voltar à escola. Na escola militar, o que distinguiu a minha atividade é que eu tinha sido bom aluno do colégio militar, de maneira que ajudava muito os outros companheiros que não tinham uma base sólida suficiente, né? De maneira que minha atividade era muito grande. A partir das 6 da tarde, muitas vezes até a meia-noite, eu comia giz explicando matemática aos outros companheiros, né? E isso me deu um grande prestígio, né? Como é que o senhor escolheu a sua profissão, engenheiro militar? A escolha foi sua, teve influência da sua família, da sua mãe? Não, foi a pretensão de ser engenheiro, né? E para estudar engenharia era muito difícil numa escola civil, porque não tínhamos recursos para isso. Por isso que eu fui para a escola militar, porque eu não tinha nenhuma vocação especial militar. Eu fui educado ouvindo uma crítica muito severa de minha mãe aos militares, né? Porque ela conhecia bem, meu pai era oficial do Exército, né? E ela sabia que isso que se fala muito da solidariedade entre oficiais, entre militares, é uma falsidade, não existe. O que existe é o carreirismo muito grande, uns querendo passar a perna nos outros, né? Por isso que eu fui educado com essa compreensão, não tinha nenhuma ilusão. O senhor, como era um indisciplinado, como disse, como é que se viu, então, com a disciplina militar, a sua relação com a escola, com a doutrina militarista? Eu não fui para indisciplinado, eu defendia meus direitos, né? Num colégio em que eu estive, quando mudamos para o Rio, ela me colocou num colégio público da prefeitura do Rio de Janeiro, né? A professora se retirava e deixava um irmão dela dirigindo as aulas, né? E eu era muito baixo, diminuto mesmo, e eles eram mais altos do que eu, né? Mas que me atacavam e eu me defendia, inclusive até com a dente, né? Porque não tinha outra arma. Então a professora me prendeu, fiquei preso lá umas horas, porque ela declarava que eu tinha instintos de cachorro, né? E eu protestei contra isso, né? Maneira que... E disse à minha mãe, chegando em casa, disse, eu não volto mais para aquele colégio. E ela me deu toda a razão para que eu não voltasse mais para aquele colégio. E a sua relação com a escola militar, com as críticas da sua mãe? Com isso foram boas, porque na escola militar eu adquiri um grande prestígio, justamente porque ensinava os outros, né? Mas a minha massa na escola, os elementos que me acompanhavam, é o que havia de mais vagabundo na escola militar. Quem eram seus companheiros? Eram diversos companheiros que tinham graus baixos e tinham dificuldades no estudo. A muitos deles eu dizia, melhor você desistir do curso de matemática superior e pedir ao seu pai um explicador para ensinar álgebra, geometria, a matemática inferior antes, para poder estudar depois essas matérias, né? Porque nós, na escola militar, já estudávamos o cálculo superior, cálculo integral, diferencial, e muitos deles não sabiam não tinham nem elementos de geometria, nem de álgebra, realmente, né? Mas eu era muito protegido por eles, né? Porque eu não manifestava
nos atos de indisciplina, muitas vezes, porque havia um dia da semana que havia o célebre bife de chapa. O copeiro trazia bandeja com os 20 bifes da mesa. A mesa eram 20 alunos, né? Antes do copeiro estar a 5 metros de distância, já estavam tirando os bifes da bandeja, né? Mas nunca faltou um para mim, porque era o prestígio que eu tinha entre eles como professor, como deles, e todos eles eu ajudava, né? Bom, em 1924, aos 26 anos de idade, o grande ato de coragem. O senhor comandou o levante do Batalhão Ferroviário em Santo Ângelo. Eu lhe pergunto, senador, foi um ato ideológico, consciente, racional, ou o senhor foi movido pela paixão, pelo descontentamento? Não, foi um ato racional e meditado, baseado na experiência anterior, né? Já tinha havido no Brasil o levante de 1922. Os tenentes conspiravam, o movimento tenentista levou a conspiração entre a oficialidade. E a 5 de julho de 24, houve o primeiro levante no Rio de Janeiro contra o governo Epitácio. E nesse levante houve um fracasso total na Vila Militar, por exemplo, em que não se levantou nenhuma das unidades que estavam comprometidas, levantou somente a Escola Militar do Realengo e o 3º Regimento de Infantaria, a Fortaleza de Copacabana, em 22. E a causa disso é que não tomaram nenhuma medida de organização. Falavam muito, gritavam-se muito de revolução, etc. Iam para a Avenida Rio Branco cantar o Seu Mé. Era uma canção carnavalesca na época, porque Seu Mé se dizia de todos os que seguiam o Bernardes. Eram os carneiros que o acompanhavam, né? Seu Mé. Era o Seu Mé. Então, os oficiais iam, e com isso eles se declaravam revolucionários. Aí o governo os perseguia mais facilmente. Eu nunca participei disso porque achava que isso era uma loucura, era querer denunciar a sua própria atuação. Mas, em consequência disso, nenhuma medida de organização era tomada. E quando eu, como capitão do Exército já, porque eu fui promovido a capitão muito cedo, a arma de engenharia cresceu inesperadamente e as vagas surgiram, e eu, com um ano de primeiro-tenente, já estava capitão de engenharia. De maneira que eu, capitão de engenharia do batalhão ferroviário, eu queria levantar o batalhão. Mas preparei bem a organização para que o levante se desse, né? De maneira que era necessário, havia poucos oficiais. Havia um oficial que era o fiscal, que era meu amigo, e era um homem que não queria participar de nenhum movimento revolucionário. Mas que na véspera eu disse a ele que era bom que ele fosse para a fazenda, etc. Ele compreendeu, foi, né? Havia um outro que eram 2 tenentes que estavam lá no batalhão ferroviário, que tinham sido meus alunos na escola militar, porque eu fui também instrutor de engenharia na escola militar, né? A esses eu coloquei em pratos limpos, tá? Estamos aqui hoje, vou levantar o batalhão, qual é a atitude de vocês? Às 5 da tarde, eles vacilaram, não queriam ficar de um lado nem de outro. Eu disse, então, vocês vão me acompanhar, às 9 horas da noite, eu vou entrar no quartel, vocês vão receber um telegrama do general comandante da região, que é o general Andrade Neves, chamando o capitão Prestes e passar o comando a eles. Isso era tudo falso, evidente, né? Mas eles concordaram com isso. E no dia seguinte forneciam um automóvel para eles ir embora para a Argentina, porque eles não queriam parecer. Mas restava um comandante, que era um caso sério, porque havia sido mandado especialmente pelo presidente Bernardes para nos perseguir, né? Quando ele chegou, eu era relator, era o chefe da seção de construção, fiz um relatório dos trabalhos e o projeto de trabalho para frente. E ele tomou medidas diametralmente opostas. Eu compreendi que era a provocação, né? Imediatamente fiz um pedido de licença para tratamento de saúde, para que ele não pudesse me tocar, né? Para poder continuar conspirando, né? E foi dessa forma que, na véspera, no dia do levante, eu com um grupo de civis, ataquei a casa dele e o sequestrei, né? E mandei para fora de Santo Ângelo, uns 3 quilômetros, né? Mas que estava livre dele, né? Porque se houvesse um choque entre eu, pessoal, um dos 2 morria, não havia nenhuma vantagem para a Revolução. Eu fazia a coisa com a maior frieza. Como foi recebido isso na época, senador? Não foi mal recebido. Naturalmente, até hoje ainda se faz crítica disso, né? Porque ele era um major e eu procedi com um grupo de civis. Ele morava sozinho com uma empregada, né?
Atacamos a casa dele, prendemos. O senhor prendeu pessoalmente? Prendeu pessoalmente. Quando chegou o automóvel do batalhão, para levá-lo para o quartel, ele ia dormir no quartel, ele foi para o automóvel e foi preso para fora de Santo Ângelo. Medo era uma coisa que o senhor nunca sentiu? Isso não havia. Estamos atuando com toda a consciência do que estávamos fazendo, dos atos irregulares que estavam praticando, né? Mas é que, isolado o comandante, foi muito fácil eu assumir o comando, né? Ainda como capitão, já comandante do batalhão, eu ainda me dirigia ao prefeito da cidade, porque aqui no Rio Grande do Sul, em todas as cidades, há os provisórios, né? E a prefeitura é que guarda o armamento desses provisórios. E eu mandei, então, um documento a ele dizendo que tinha assumido o comando da guarnição e que determinava que ele me entregasse todo o armamento. Ele recebeu esse comunicado mais ou menos à meia-noite, 1h. E ele entregou? Entregou todo. No dia seguinte é que ele percebeu que era revolução, queria devolução, mas não era mais possível. Foi aí que o senhor, então... Aí eu assumi o comando... O comando da coluna Prestes? Não, o batalhão. O batalhão. Levantamos o batalhão. Levantaram-se no Rio Grande outras unidades, né? No dia, estava combinado. Era o tenente Aníbal Benévolo, um oficial de cavalaria de muito valor intelectual, que era do Estado-Maior da Brigada de Cavalaria em São Borja, quem coordenava o levante no Rio Grande. Então levantaram o 3º Regimento de Cavalaria em São Luís Gonzaga, o 2º Regimento em São Borja e o 5º Regimento em Uruguaiana. O 5º Regimento ficava muito ao sul e esse rapidamente foi aniquilado pela polícia gaúcha mesmo, pela força, e restaram 1.500 homens. Nesse interim é que chegou a São Borja o general João Francisco Pereira de Souza, que havia se levantado em São Paulo, acompanhando o general Isidoro, e que veio a São Borja, por ordem do Isidoro, para fazer comandante da coluna que restava no Rio Grande. Eram 1.500 homens. Foi aí então que iniciou a coluna Prestes, percorrendo todo o território brasileiro. Aí que eu assumi o comando e armei, mas o armamento era muito precário. Eu só pude dar arma longa, o fuzil Mauser, de 1.500 homens, só 700 homens, a metade. Os outros estavam armados de pistola, de revólveres. A precariedade de armamento nosso foi sempre muito grande. E não tínhamos também munição, era muito pouca munição. E qual era o objetivo central, fundamental da coluna Prestes, senador? Esse era o mesmo movimento que tinha sido iniciado em 22, né? Por Siqueira Campos, com os 18 do Forte, etc. Nós lutávamos, naturalmente, tínhamos um programa político, mas o programa político era mais formal. A luta era contra o presidente Bernardes, né? Para depô-lo. Ele tinha chegado ao poder, tinha tomado posse em 1922 e nós lutávamos contra o governo Bernardes. E lutamos até que ele terminou o mandato. Depois que ele terminou o mandato, é que nós achamos que não havia mais razão de ser para continuarmos a guerra civil, porque compreendíamos que quem mais sofria com a guerra civil era o povo mais pobre, né? Porque se nós tratávamos bem os moradores, as tropas que nos perseguiam, do exército, das polícias militares, dos fazendeiros, Horácio de Matos e Franklin de Albuquerque e outros, cometiam desatinos contra os trabalhadores, as famílias mais pobres, né? Então, diante desse quadro, depois que Bernardes terminou seu mandato, nós achamos que estava terminada, devia terminar a nossa tarefa, e marchamos para a fronteira mais próxima, que era a fronteira da Bolívia. Quanto tempo? Foram 2 anos, desde outubro de 24 até fevereiro de 27. Sim. Entramos na Bolívia 7 de fevereiro de 27. São 2 anos e 4 meses. A coragem, a perseverança nunca abandonaram. Os soldados revelavam um grande entusiasmo pela coluna. Quando chegamos já no sul de Mato Grosso, já os soldados tinham verdadeira admiração pela própria coluna. Tinham orgulho de participar da coluna. Senador, qual foi a maior lição, a maior aprendizagem de vida que a coluna lhe proporcionou? E essa vivência toda lhe proporcionou? A de vida que tivemos é que o heroísmo do cidadão brasileiro é realmente inavaliável, porque é de um valor fantástico. Eram homens que não recebiam salário, comiam quando houvesse comida, roupa, calçado, quando houvesse roupa e calçado. E, no entanto, marchavam, faziam marchas fatigantes, né? Em pleno sol do Brasil, no interior, atravessamos todo o Nordeste, né? Depois de sairmos do Paraná, atravessamos um pedaço do Paraguai,
E a 3 de maio de 25 já penetramos em Mato Grosso. E Lampião, se encontraram com Lampião? Não. Tem uma história, não é verdade? Fala-se muito nisso. Conta uma lenda que os senhores tiveram um encontro. Não, não houve. Não. O Fausto Bartolomeu era o deputado do Pátrio Cícero. Esse é que mantinha relações com o Lampião, armou o Lampião com fuzil E o Padim Mauser. Cícero, o senhor conheceu pessoalmente? Também não. A primeira passagem que fizemos perto do Crato, ele não quis nos receber. Na segunda vez, quando ele estava disposto a nos receber, a nós é que não nos interessava falar com ele. A ideologia da coluna, na época, já se sentia os princípios comunistas, igualitários? Não, nós não sabíamos nada nem sobre a União Soviética, nem sobre o comunismo, não tínhamos nenhuma informação. A Revolução de 1917 na Rússia foi um acontecimento internacional de grande repercussão, mas não teve nenhuma repercussão lá no Realengo, né? Nós quase que nem íamos jornais, né? Era um estudando e não acompanhávamos os acontecimentos internacionais. Né? O senhor tinha ideia, já que estudavam tanto, mas tinha ideia do que era o Brasil e o Brasil que os senhores encontraram neste percurso todo da coluna? Os senhores sabiam, o senhor principalmente, a vida dos brasileiros neste imenso território na década de 20? Não tínhamos nenhuma informação. Nenhuma. Sofremos um choque muito grande. Como era? Era a Idade Média? Não é bem a Idade Média, mas é um atraso muito grande. O analfabetismo predomina, né? A maioria do povo não sabe ler. Encontramos um homem, às vezes de cabelo já encanecido, ajoelhado no chão. O que você está fazendo? Estava lavrando a terra com uma faquinha de mesa. Disse, mas você não tem uma enxada? Ele olhava para mim, sorria, e já há muitos anos que eu não vejo uma nota de R$1.000, quer dizer, a unidade monetária da época. Né? Essa é a realidade dessa gente. Senador, e essa realidade mudou? Não mudou muito, né? É mais ou menos a mesma ainda hoje. Garotos, por exemplo, os filhos, os homens, os meninos, chegam a 11, 12 anos, vem o pai naquela miséria, descalço, com uma alpercata feita por ele mesmo, um pedaço de couro, esfarrapado, porque os tecidos são muito caros. Né? Lá no norte de Goiás nos perguntavam, vocês estão voltando pela volta do imperador? Eu perguntava, mas vem cá, por que vocês estão se lembrando do imperador? Aí que no tempo do Império nós ainda podíamos comprar o algodãozinho, o alvejado da Inglaterra, a chita. Hoje, depois da República, com a proteção aduaneira à indústria de tecidos, não temos mais condições de comprar mais nada. Então o povo vive esfarrapado, vive realmente esfarrapado. A roupa é muito cara. E os garotos, chegam à idade de 11, 12 anos, abandonam a família, né? Vão para a cidade mais próxima, depois vão para a capital do estado, tomavam o Ita, os navios da costeira, que desciam, vinham para o Rio de Janeiro, São Paulo, aí eram brutalmente escravizados, né, no trabalho industrial. Com 30 anos era um indivíduo fisicamente liquidado, voltava, eu chamava o ciclo do operário nordestino, voltava para o Nordeste para morrer, junto lá com a família, na querência. Né? Como foi assim que o senhor terminou este ciclo da coluna Prestes, o ponto marcante? Nós ficamos com esse quadro, com essa opinião lamentável da situação, que é a necessidade realmente de uma reforma agrária. Né? O monopólio da terra nas mãos de uma minoria, de uns 4.000 fazendeiros, senhores de 80% da terra, e 80% do trabalhador do campo ser um palmo de terra. Isso era um paradoxo. Mas nós não tínhamos uma formação sociológica suficiente para ver qual era a causa disso, por que isso se dava. Né? Que compreendíamos que era necessário estudar. Né? E quando terminou a luta, a minha preocupação maior era chegar a um centro cultural onde fosse possível conhecer alguma coisa a respeito disso, encontrar uma solução para esse paradoxo de 80% do trabalhador do campo no Brasil, nesse país imenso, não ter um pedaço de terra seu para trabalhar. Né? Depois da coluna, então, o senhor se dedicou? Dediquei-me nisso. Eu fiquei um ano na Bolívia, encaminhando os soldados para o Brasil, para voltarem ao Brasil. Né? Houve no Rio de Janeiro algumas subscrições, os jornais fizeram, mandaram algum dinheiro. Eu dava R$500 a cada soldado para passar na cidade de Corumbá, porque o porto de Gaiba, onde nós estávamos, na Bolívia, era perto de Corumbá. Eles iam a Corumbá, vestiam, compravam uma roupa, calçado, só para entrar decente no Brasil. E depois de um ano, terminou, a maioria já tinha se retirado. Eu então resolvi,
não podia passar pelo Brasil, porque era perseguido no Brasil. Tive que passar pela fronteira boliviano-paraguaia, através do Rio Negro, descendo o Rio Negro, montado em boi, porque ali não podia montar a cavalo, porque é Pantanal, né? E o cavalo não anda direito. O casco do cavalo é inteiriço, o casco do boi abre, né? Mas é que ele fecha para meter, depois lá dentro ele abre e ele pode levantar a pata. De maneira que desci o Rio Negro e na cidade de Rio Negro, já na beira do Rio Paraguai, eu tomei o vapor para o Paraguai. Fui a Assunção e de Assunção tomei o trem para Buenos Aires, que é o centro cultural. Quanto tempo o senhor ficou lá em Buenos Aires? Em Buenos Aires cheguei a ficar uns 3 anos. Né? 3 anos. Na véspera do 3 de outubro, do levante do Getúlio em Porto Alegre, a polícia à noite foi me prender. Estavam ligados. A polícia me prendeu a pretexto de uma entrevista que eu tinha dado a respeito de um levante militar na Bolívia. Porque naquele ano de 30 houve levantes militares orientados todos pelo imperialismo americano. Então eu analisava o levante, mostrava que era por orientação americana e que na Buenos Aires também estava se preparando o levante. Né? Senador, e os contatos, os primeiros contatos teóricos que o senhor teve com o comunismo, com os livros, com os homens, enfim, com o universo comunista? Não, em Buenos Aires, procurando livros, né, eu encontrei o marxismo. Né? E foi o que satisfez a minha mente, que dava uma solução racional para os problemas que me preocupavam, que era o problema da terra e o problema da penetração do capital estrangeiro em nosso país. Né? Aí que desde então eu comecei a me dedicar ao marxismo, vendo nele uma solução racional para os problemas brasileiros. Né? E a formação militar, então, cedeu imediatamente lugar à ideologia comunista ou o senhor chegou a sofrer conflitos? Não houve. Propriamente conflitos não havia. Né? De militar eu tinha um espírito muito crítico, né? Sobre os militares e sobre a solidariedade entre militares. Compreendi que era perfeitamente viável um militar ser revolucionário e ser marxista, né? Porque era a única solução racional. Perdão. Tantas coisas a lhe perguntar, a saber, eu quero saber absolutamente todos os detalhes. O que mais fascina o senhor até hoje na ideologia comunista? Olha, o que me fascina é a verdade da ciência. Porque as verdades afirmadas por Marx, Engels, Lenin, estão confirmadas pela prática. E realmente a ciência nos dá uma força muito grande. Quando sabemos que 2 e 2 são 4, o cidadão pode apanhar, quando quiser, ele sabe que são 4 mesmo, né? Porque a ciência ensinou que são 4. E assim as verdades do marxismo estão formuladas por Marx e são confirmadas pela prática. Né? Como é que o senhor define essa ideologia hoje? É a ideologia da classe operária e determinada pelas leis fundamentais do marxismo, principalmente do desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo, à medida que se desenvolve, diz Marx, a riqueza se acumula nas mãos de uma minoria cada vez menor e a miséria para massas cada vez maiores. E Marx dizia, essas massas miseráveis, né, acabam se transformando em coveiras da burguesia, porque a maioria esmagadora da população de cada país é que se manifesta contra isso. Agora, o marxismo é muito deturpado, é muito equivocado, há muitos equívocos nesse sentido. Mesmo elementos marxistas como Stalin e outros cometeram muitos erros, porque o mais difícil do marxismo é aplicá-lo. Porque o marxismo não é dogma, não é cópia, nem modelo, nada. Tem que ser aplicado a uma determinada realidade. E muitas vezes não se conhece bem a realidade. A própria realidade brasileira, para nós, ainda é, em parte, ainda é desconhecida. O Brasil é um país muito complexo, cada estado é um caso diferente, de maneira que conhecer bem essa realidade não é fácil. Daí a dificuldade de aplicar o marxismo no caso brasileiro. E como foi o encontro com Olga, que emocionou o país inteiro através do livro? Precisava conhecer bem o que era Olga. Olga era uma jovem filha de um advogado da pequena burguesia, mas que com 18 anos rompeu com a família e deslocou-se para Berlim, já participando da juventude comunista. E em seguida teve uma tarefa importante. Um membro do partido, do serviço militar do partido, estava preso na pior prisão de Berlim. Então ela foi encarregada de visitá-lo como se fosse esposa dele,
ela que o visitava, e preparar a fuga dele. E ela preparou com muito equilíbrio, com muita habilidade, né? Com um grupo de jovens, assaltaram a prisão, mas determinou que cada um fosse armado, mas sem munição. Quer dizer, os revólveres, as pistolas, todas sem nenhuma munição. Não pretendiam matar a ninguém. Era simplesmente para assustar. E conseguiram libertá-lo, né? E conseguiu fugir da prisão, né? No dia seguinte, a polícia colocava o retrato dela nas paredes de Berlim, oferecendo prêmios pela cabeça dela. Ela fugiu Olga Benário lhe fascinou por toda essa ideologia, pela sua coragem, não, ou também o fascínio da mulher? Eu quase que não conhecia, eu não conhecia ela. Não. Eu viajaria para o Brasil e o camarada Manuirski, que era o secretário-geral, procurava uma pessoa para me acompanhar. Porque eu não tinha uma experiência muito grande de viagem clandestina, com nome falso, etc. De maneira que ele procurava uma pessoa e achou que era ela que devia ser. Então foi na véspera quase que da viagem que nos conhecemos. Depois viajamos juntos e no contato da viagem foi que nos aproximamos e vimos que entre nós havia uma unidade de pensamento muito grande. E houve a paixão, o amor realmente? Houve. Particularmente por parte dela, é uma grande paixão. Né? E o senhor não foi apaixonadíssimo por ela Sim, também? também gostava dela. Sim, porque tem essa parte da política, da ideologia e da paixão que... Eu era um homem já de 37, 38 anos de idade, né? Foi em 36 isso, e solteiro até então, porque eu me preocupava muito mais com a situação da minha mãe e das minhas irmãs. Né? Tudo que eu fazia era pensando. Quando fui para a União Soviética, eu as levei para lá. Quando eu saí da União Soviética, elas ficaram lá na União Soviética. E depois, com a guerra, foram mandadas até lá para o Oriente, onde faz 50 graus abaixo de zero, para poder fugir de Moscou, onde o inimigo atacava já Moscou. É claro que Olga Benário aprendeu muitas coisas com o senhor. E o senhor, o que aprendeu com ela? Não, eu aprendi particularmente a maneira porque ela conhecia também a teoria, ela conhecia bem a teoria marxista, né? E a sua firmeza ideológica, né? A maneira com que ela defendia as suas posições e as suas opiniões. Né? Bom, o senhor tem 9 filhos. Tenho filhos, quando eu casei com a companheira, eu já tinha 2 filhos, a segunda companheira. Com a Maria do Carmo. A Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo já tinha filhos? E eu já tinha outros filhos, né? Com a Olga eu tive a Anitta, que era... De maneira que depois eu tive com ela 7 filhos, né? Com a Maria. E todos os filhos têm a mesma ideologia do pai? Tem, todos eles são solidários na opinião política, agora mesmo todos eles são da mesma opinião que eu defendo. Né? Fecharam com o senhor? Todos eles fecham comigo. Porque às vezes, numa família grande... Grande. Sempre... Não, mas é uma família bastante unida, né? Muito unida e solidariedade muito grande dos irmãos uns com os outros, ajudam-se. Como é a relação do senhor com eles, com seus filhos? É uma relação paternal normal, né? Normal. Me respeitam muito. Professoral às vezes ou não? Às vezes também tem que ser professoral, porque me consultam muito, né? De maneira que tem que atender as consultas. Né? Sim, o senhor ainda lê muito? Leio mais que posso, né? Quantas horas por dia o senhor lê? Eu trabalho de manhã, eu me acordo, me levanto às 6 horas, 6 e pouco, e vou me deitar lá para 1 hora. Eu durmo apenas 4 horas. Né? Por que o senhor lê? Leio o que houver de importante na situação. Sua preferência de leitura até? Eu leio, eu acompanho bem a situação internacional, que me preocupa muito. Porque precisa conhecer bem a situação internacional para poder também compreender a situação no próprio Brasil. Né? Porque essa é uma das preocupações, mas também muito com os problemas brasileiros, né? Que são muito complexos. Sim, mas dos autores que o senhor tem uma preferência, que relê, que tem sempre a mão por perto? Isso aí, eu tenho a Biblioteca Completa de Lenin, as obras completas de Lenin, Marx, Engels, são os marxistas, porque tudo que se lê é pouco para compreender bem o marxismo, precisa de condições de aplicá-lo às condições brasileiras. E dos teóricos e escritores brasileiros? Os escritores brasileiros eu admiro muito Mário de Andrade, acho que foi dos escritores brasileiros um dos mais sérios que trouxe contribuições maiores. Mas há outros escritores também que leio,
tudo que aparece em literatura brasileira eu procuro estar ao par do que se publica. Romance, ficção? Também, alguma. Por que não? Porque é sempre útil, né? Claro. Música, o senhor ouve, gosta, tem prazer em... Gosto de música, mas infelizmente não tenho tido tempo, né? Aprendi com minha mãe a tocar cítara. Não sei se conhece a cítara. Como foi? Me conte. É um instrumento de 28 cordas de acompanhamento, com anel e o teclado, né? É russa a cítara? Não, é de tirolesa. É tirolesa. A minha mãe já conhecia cítara já de Porto Alegre. Depois estivemos morando lá na cidade de Juí. E lá tinha um professor de cítara que ajudou a ela. Depois dela que me ensinou, né? E o senhor ainda toca? Não, porque fiquei completamente privado, principalmente depois da prisão. Na prisão eu desejava muito ter uma cítara lá para poder tocar, mas era difícil pedir uma cítara. Depois afinar a cítara é muito difícil. Eu não tenho um bom ouvido, mas a minha mãe é que afinava bem. São 28 cordas de acompanhamento, né? Além de um teclado de 5 cordas de teclado. Mas ele precisa fazer a combinação para eu afinar bem o instrumento. Os anos de prisão e todas as vezes que o senhor esteve na prisão, o que lhe marcou mais em tudo isso e até o que lhe ensinou? Além da paciência, da perseverança, da coragem, o que mais, senador? Eu tinha uma vida muito organizada. Pela manhã eu me levantava, me vestia como se fosse ter que sair, né? E tinha um programa de trabalho, né? Que era ler tais e tais livros e fazer as minhas anotações, etc. Falei que esse programa ocupava o meu dia, eu não sentia tão grande falta de contato com outras pessoas. Escrevia minhas notas de leitura, né? Até hoje eu tenho essas notas ainda da prisão, que foram escritas durante a prisão. E às vezes escritas até na margem do próprio livro, que eu não tinha dificuldade, às vezes, de um caderno, de papel, etc., para escrever, né? E o que passava, assim, o senhor... Porque existe, claro, a memória da família, a memória dos amigos, dos romances, dos filmes. Algumas vezes, o que passava nos seus sonhos? Não, eu sou privado de sonhos. Né? O senhor não sonha? Tenho um espírito muito frio, muito concreto. Eu luto realmente por coisas concretas e principalmente estudava o marxismo e a sua aplicação nas condições do Brasil, né? Como aplicá-lo nas condições brasileiras. Isso que era mais importante. Agora, admirava muito a obra de Mário de Andrade, né? Pela contribuição que ele trouxe para o estudo realmente do idioma. Né? Cinema, teatro brasileiro, o senhor tem tempo de acompanhar? Sempre, devido à minha vida clandestina, né? Eu estou quase que privado disso, né? Eu tenho frequentado muito pouco cinema e teatro, né? De vez em quando eu consigo ainda ir ao teatro, mas, em geral, à noite, então eu tenho outros compromissos que não me permitem. Mas o senhor tem essa oportunidade de acompanhar e até de avaliar a cultura brasileira? Esteve melhor? O senhor acha que está muito elitizada? Os meios de comunicação que divulgam, a televisão, etc. O que o senhor... Eu acho que está tudo muito deformado aí, né? A TV é um instrumento muito grande de deturpação de tudo, né? E a TV, com as novelas da Globo, etc., elas deseducam as massas, né? A minha opinião é que o nosso povo está sem informações, né? Ele vive bastante mal na questão de cultura, né? Em vez de elevar o seu nível cultural, ele é deseducado pelas estações de TV, pelas novelas, né? Que levam ao consumismo. E como não tem recursos para atender às necessidades do consumismo, estimula o roubo, o assalto. Tudo isso é fruto das próprias novelas da Globo, que são bastante noticiadas no Nordeste. A TV Globo é que tem a melhor imagem, mas é que vive ligada na casa do morador no Nordeste de manhã à noite. Que é uma deseducação dos trabalhadores. Né? Bom, o senhor, com essa sua personalidade ativa, sempre presente nos momentos históricos, dos episódios deste país nos últimos 60 anos, senador, por favor, faça uma análise do momento histórico brasileiro atual. Bem, nós estamos num período eleitoral, né? Depois de 29 anos sem poder eleger o presidente da República, agora com a nova Constituição, promulgada 5 de outubro último, essa possibilidade surgiu.
Mas essa Constituição mesmo é um documento coletivo. Mas ele tem aspectos bons, tem aspectos maus. Mas tem aspectos bastante maus, né? Que é proibir uma reforma agrária. Porque foi incluída na Constituição um preceito de que nenhuma terra produtiva pode ser mais desapropriada. Mas que só podemos desapropriar terras improdutivas para dar a quem? Quem é que quer receber terras improdutivas? Além disso, existe um artigo 142 que atribui às Forças Armadas um direito constitucional de garantir a lei e a ordem. Está dito a ordem assim, sem dizer nem ordem pública. É a ordem a critério dos generais. E nós sabemos o que é o critério dos generais, não? A cabeça quadrada dos generais, tudo aquilo que diga respeito ao comunismo já é desordem para eles. De maneira que esse artigo é a mesma coisa que rasgar a Constituição, porque anula todos os outros preceitos. Tem alguns preceitos bons, sobre a greve, por exemplo, está assegurada pela lei. Depende exclusivamente da vontade do trabalhador. O artigo sobre os sindicatos também não permite a intervenção de nenhuma força estranha no sindicato, é somente a classe operária que... Mas o artigo 142 anula, porque se os generais julgarem que um determinado sindicato está ameaçando a ordem pública, eles podem intervir no sindicato. Se uma determinada greve está ameaçando a ordem, eles também intervêm na greve. Em novembro do ano passado, houve uma greve normal da classe operária da indústria siderúrgica ali do ABC? De interior do estado, Volta Redonda. E, no entanto, eles intervieram com 3 mil homens, tanques, canhões, etc. Parecia que iam destruir a fábrica, né? Porque para destruir, homens não precisavam levar tal armamento, né? E realmente mataram 3 operários, e os operários dizem que estão faltando outros companheiros que até hoje não foram encontrados. Então, essa intervenção militar é que precisa acabar. Enquanto os militares predominarem no político, na atuação política, não teremos democracia no Brasil. Sim. E o que assim que o senhor acha que tem que mudar imediatamente? O que é preciso mudar sem demora nesse país? O que não dá mais para suportar? Que o povo brasileiro não suporta mais? Qual a sua prioridade? Olha, eu penso que um dos elementos fundamentais é acabar com esse êxodo rural, que vem para a cidade, pressiona a oferta de mão de obra, e o salário é o salário de fome nas grandes cidades. Porque é a pressão dessa gente. Então, precisa dar terra a esses homens. Precisa resolver o problema agrário. O problema agrário está ligado a isso, justamente. De melhorar e elevar o nível de vida do nosso povo para salários muito superiores. Veja bem, agora no mês de agosto último, o salário mínimo eram 120 cruzados. O dólar a 4 cruzados representavam 30 dólares. Simultaneamente, nesse mesmo mês, na Espanha, o salário mínimo eram 500 dólares. Na França, 560. Nos Estados Unidos, 800. No Brasil, 30. 30 dólares não pode sustentar uma família. E o salário mínimo, de acordo com a Constituição, mesmo essa dos generais, que foi posta agora para fora, está escrito: o salário mínimo deve assegurar vida digna ao trabalhador e sua família. Com 30 dólares, como é que vai? Você pode comprar um pacote de chiclete, mas não alimentar toda uma família, né? E esses salários é que precisam ser modificados rapidamente, né? É necessário elevar o nível de vida do nosso povo. O senhor é um homem otimista? Sou. Eu penso que a sociedade vai saber se defender. E o povo vai baixando, né? Essa própria miséria das massas leva a que elas acabem tomando poder, né? Porque a maior parte do povo vai ficando numa miséria cada vez maior. De maneira que essa miséria leva mais fácil, transforma, como diz Marx, o operário miserável em coveiro da burguesia. Quer dizer, acaba enterrando a classe dominante para substituí-la pela classe operária no poder. O senhor acha que a história sempre caminha para frente e para cima? Ou, de repente, por ignorância, por desconhecimento político, a gente pode ter um grande retrocesso nesse país? Não, o que eu ensino aos meus amigos e jovens e o trabalhador é que devem procurar saber sempre em que sentido marcha a história, para ajudá-la.
para apoiá-la nesse sentido em que ela marcha. Colocar-se contra é ser esmagado pela roda da história, porque ela vai para frente sempre. Já veja o Hitler, né? Com todo aquele poderio imenso que ele tinha, né? Queria levar o mundo ao feudalismo de novo, trazer para o feudalismo. Acabou esmagado pela roda da história, porque ela vai para frente e esmagou a ele. E ele desapareceu e o nazismo desapareceu também. Agora está querendo reviver, mas é muito difícil, né? Queiram ou não, nós vamos para frente. Vamos para diante. O mundo avança em condições evidentes de melhoria das condições de vida dos povos, né? Isso tudo, a Rússia o que era? Era um país tão atrasado quanto o Brasil, né? E agora, esses avanços da Rússia, o senhor acha que realmente foram avanços? São grandes avanços que estão se dando, porque os sucessores de Lenin estão cometendo muitos erros. Lenin era um caso excepcional, ele conhecia muito bem a Rússia czarista, ele nasceu na beira do Volga e era um conhecedor. Com 25 anos ele publicava um livro que nós não temos até hoje no Brasil, sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Mas conhecendo bem a realidade, ele podia aplicar o marxismo com acerto, cientificamente. Porque a dificuldade do marxismo, eu já disse isso, está em aplicá-lo. Porque precisa ser aplicado a uma determinada realidade. Em geral, se desconhece a realidade, não se conhece bem. Então, erra-se na aplicação do marxismo. Mas os sucessores de Lenin já não conheciam. O próprio Stalin não era um russo, ele era um georgiano. O Khrushchev depois era um ucraniano. E outros não conheciam e cometeram muitos erros. A perestroika não é mais do que a correção dos erros cometidos por Stalin. Por erros de diversa natureza. Ele tinha uma concepção falsa da dialética. Ele achava que o socialismo era uma negação total do capitalismo, quando não é. Do capitalismo muita coisa se utiliza no socialismo. A dialética se afirma que é superação. Aproveitar o bom e deixar o que não presta para trás. E essa tendência que o povo russo está tendo ao consumismo, a copiar o povo norte-americano, onde chegará isso? Não, isso é natural de um povo que está conquistando os seus direitos, né? Hoje, por exemplo, a União Soviética, com a aplicação da perestroika, está atravessando um momento de crise difícil. Está faltando muita coisa, né? Até sabão para os mineiros que querem tomar banho e tal, eles se levantaram em greve, porque não havia, a produção de sabão tinha diminuído, não atendia às necessidades, né? Mas é fruto da transição da economia política muito centralizada. Nós fazíamos, um operário soviético em geral, eu vivi lá na União Soviética 8 anos e meio, de 71 até 79, e notava isso. O operário não fazia nada sem receber ordem de cima. E agora ele tem de tomar iniciativa, e não está habituado a tomar iniciativa, está habituado a cumprir ordens. Então esses homens vacilam no momento de tomar iniciativa. É um processo revolucionário muito difícil, que é a mais difícil revolução, que é mudar a cabeça dos homens. Em vez de obedecer, eles têm que tomar a iniciativa. É isso que é socialismo. É cada um ter iniciativa pessoal. Senador, o senhor, um homem com uma longa idade, uma grande, uma bonita, digna idade, com uma memória fantástica, com uma consciência do passado, do presente, do futuro. De onde o senhor tira essa força? De onde vem? Não, nada. Não tem nenhuma... E até esse seu infinito amor pelo Brasil. Não tem nenhuma origem de singular ou especial, né? É o fruto do próprio trabalho permanente de há muitos anos que eu A mente constantemente ocupada? Está sempre ocupada, tem sempre algum trabalho a fazer, tem sempre muito a pensar e a meditar, né, sobre todos esses problemas nacionais, né? Porque eu sinto a minha responsabilidade, que é muito grande, né? Porque tenho numerosos amigos pelo Brasil lá fora, né, que me pedem opiniões, me pedem realmente decisões para que eles tomem. Agora, sobre eleições, eu acabei lançando um documento público em 10 de junho, né, aconselhando um candidato a apoiar, etc. Sim. E como brasileiro, qual o seu maior sonho? Não, o meu sonho é que a vida do povo brasileiro melhore, né? Que estejamos um país em que o povo não morra de fome como está morrendo, né? Porque hoje a situação econômica do nosso povo é trágica, né? Eu vivo no Rio de Janeiro. Na juventude eu percorria o Rio de Janeiro de todos os lados, conhecia bem
E nunca vi tanta miséria como hoje, né? Há mais de 1 milhar de famílias sem teto. E o clima tem estado bastante ingrato, choveu no verão, chove no inverno, e eles estão dormindo debaixo dos viadutos, nas calçadas, em cima de jornais, né? E os governantes não tomam nenhuma medida, até uma barraca podiam dar, né, para cobrir essa gente, para dar um abrigo, porque esse é que é um problema muito claro. Os aluguéis de casa são inacessíveis à maioria da população. Quer dizer, é necessário também assegurar a residência para os trabalhadores. E a educação brasileira? A educação é outro problema seríssimo, né, do povo brasileiro, porque a infância é o futuro da nação. Sem dúvida alguma, os CIEPs criados pelo senhor Brizola constituem um passo importante, né? Tirar a criança da rua para viver a maior parte do dia dentro da escola, não só aprendendo as ciências, praticando os diversos conhecimentos, como também fazendo esporte, podendo garantir um físico melhor. Vai para casa só para dormir e não para perder-se na rua, porque a casa do operário no Rio de Janeiro é uma biboca. Ali dormem 10, 20 pessoas, mas com o calor do Rio de Janeiro, durante o dia vai tudo para a rua. Muitas vezes na casa do operário não tem uma mesa, não tem uma cadeira, mas é que a criança fica na rua, é que é educada na rua. Se retirar da rua já é um grande passo. Seus planos para o futuro, o senhor pretende fazer alguma viagem? Fica pelo Brasil mesmo? Não, eu estou no Brasil e permaneço no Brasil. Tenho viajado um pouco pelo mundo, né? Ainda tenho filhos que moram ainda na União Soviética, né? Eles todos se educaram lá, né? Em 1970, a situação ficou muito crítica no Brasil, no governo Médici. O partido determinou que a minha companheira, com os filhos, fossem para a União Soviética, né? E lá foi muito útil para eles, porque fizeram o curso de 10 anos, que é o curso primário e secundário. E alguns fizeram, então, a universidade lá mesmo. Todos eles se formaram. Tenho agora um que está terminando um curso de História na Universidade de Moscou, e um outro que está gerente de uma empresa brasileira lá de comércio, de exportação e importação em Moscou, né? Ele fala muito bem o russo, traduz bem para o português, de maneira que é o encargo dele. Os outros estão morando espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Tem um que trabalha em Cuba, né? Na Rádio Havana, em Cuba. Tem outros que moram em Goiás. É o marido de minha filha, que é professor na Universidade de Goiás. Outros estão no estado de São Paulo, né? E alguns outros no Rio de Janeiro também. Senador Luiz Carlos Prestes, foi um prazer tê-lo aqui. Foi um momento importante para nós aqui da TVE, deste programa. Para mim, pessoalmente, como jornalista, foi marcante essa entrevista com o senhor. Uma boa sorte, saúde. Eu lhe agradeço à TV por essa oportunidade que me deu de recordar um pouco o passado. A oportunidade foi nossa. Boa sorte, um beijo. Obrigada. Felicidades.